Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo. A última aula que nós tivemos foi sobre nova ordem mundial e a gente falou sobre a posição estadunidense como uma nação hegemônica nos termos militares, econômicos, e a gente hoje vai tentar entender como que os Estados Unidos chegaram nessa posição de hegemonia que eles têm até hoje, tá certo? Vai ser uma aula um pouco mais rápida, porque geralmente quando eu trabalho esse conteúdo em sala de aula, eu aprofundo um pouco mais sobre a história norte-americana, que é algo que eu vejo que poucas pessoas têm um certo domínio. Mas, se eu tenho que fazer em 30 minutos, esse vai ser o tempo aí que eu vou tentar passar para vocês, tá certo? O mais interessante dessa aula é a gente já começar a pensar no próximo conteúdo, que é a América Latina. Então, assim, recomendo para vocês que ouçam esse conteúdo, que vejam esses slides pensando na relação doméstica dos Estados Unidos com os países vizinhos, porque isso é o mais fundamental para a gente trabalhar sobre geopolítica em relação ao continente americano, tá certo? Então é isso, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Certo, então vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos da América, tá certo? Geralmente eu costumo fazer uma discussão sobre a diferença da colonização entre Estados Unidos e Brasil. Aquela história que a gente ouve bastante na escola de que um foi uma colônia de povoamento e o outro foi uma colônia de exploração, aquilo não se sustenta, tá, gente? Aquela era uma teoria mais aceita até geralmente nos anos 70, e depois foram surgindo outras teorias para explicar a diferença na formação de cada país a partir de fontes mais seguras e que traziam uma complexidade maior ao tema. Mas a gente vê isso melhor ao longo dessa aula. Vou passar bem rápido por essa primeira parte, porque aqui é um pouquinho sobre a formação histórica do país, Estados Unidos, que se inicia com as 13 colônias, é uma colônia inglesa na região da América do Norte, e em 1776 acontece a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Os dois países entram em guerra e os Estados Unidos se declaram independentes. Nesse momento, a gente vai ter o primeiro processo de expansão dessas 13 colônias em direção à região oeste, que é essa que eu estou passando o mouse aqui por cima para vocês, tudo bem? Então percebam, o país começa como uma faixa litorânea que pega aqui a porção do Oceano Atlântico e vai passando cada vez mais para o interior da América do Norte. Obviamente, toda essa região do continente norte-americano era bastante povoada, tá? Não era uma região vazia, não eram poucos povos indígenas que viviam ali, eram muitos povos indígenas que viviam na região. E esse processo de colonização dos descendentes britânicos e dos nascidos estadunidenses vai ser responsável por um grande processo de devastação ambiental dessa região interiorana e principalmente também vai ser responsável pelo genocídio da população indígena que já vivia aqui na região da América do Norte. Então sempre é importante a gente levar isso em conta, porque essa foi a primeira expansão imperialista estadunidense da sua história. Se a gente parar para pensar que os povos indígenas que viviam na América do Norte formavam já uma nação existente antes dos europeus chegarem, basicamente foi uma tomada de territórios, foi um processo onde uma nação subjugou a outra, tudo bem? Ou seja, uma expansão imperialista. Bom, essa expansão ela foi bastante incentivada pelo governo norte-americano e esse governo incentivou a vinda de imigrantes europeus para a região, para que eles ocupassem toda aquela terra que antes era da população indígena. Isso foi feito através do chamado Homestead Act, que, se a gente pudesse traduzir, seria mais ou menos como um processo de reforma agrária, que nunca aconteceu aqui no Brasil, tá certo?
Então, essa reforma agrária estadunidense fez com que as terras do interior do oeste norte-americano fossem muito baratas e fossem comercializadas a um preço muito abaixo do mercado. Então, o que isso deu origem foi a uma classe média estadunidense de pequenos proprietários rurais que produziam produtos agrícolas, geralmente para o abastecimento interno. Tudo bem? Então, essa é uma das principais diferenças da formação nacional entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos tiveram a sua própria reforma agrária, enquanto o Brasil nunca teve algo minimamente parecido com isso. E essa reforma agrária estadunidense deu origem à classe média e deu origem também a toda uma rede de infraestrutura espalhada pelo país. Então, se as terras ao meio eram ocupadas por esses imigrantes europeus e tudo mais, havia necessidade de interligar o país através de ferrovias, portos, para que a produção excedente dessas propriedades rurais fosse escoada para exportação, no caso. Tudo bem? Então a gente vai ter nesse primeiro momento aqui uma forte integração regional do continente norte-americano através da malha ferroviária. Bom, essa expansão ela vai continuar até chegar ao Oceano Pacífico, então percebam que nada é por acaso. A intenção das antigas 13 colônias era justamente ter acesso não só ao Oceano Atlântico, mas também ao Oceano Pacífico. Um país que tem acesso a esses dois oceanos é um país que está em vantagem na frente de muitos outros, porque ele pode comercializar através do Pacífico, do Oceano Atlântico, e aqui ele tem acesso a inúmeros mercados globais. E percebam que a gente vai ter territórios sendo comprados, a gente vai ter outros territórios norte-americanos sendo conquistados através de guerras com o México, tudo bem? Então percebam que a expansão territorial ela nunca parou. A gente vai ter também, e aqui no mapa não mostra isso, mas a gente vai ter a compra do Alasca, que era um território russo, pelos Estados Unidos, um pouquinho mais à frente no tempo. Então a expansão ela só seguiu ao longo do século XIX. E essa expansão ela era justificada com base numa doutrina ideológica chamada de Destino Manifesto, que era uma ideia de que o povo americano tem uma missão divina para ser cumprida e dessa forma levar o desenvolvimento, a luz, o caminho do bem, a liberdade, a democracia liberal para todo o canto do mundo, para todos os povos. Então, eu trouxe essa frase que resume um pouco do que era o Destino Manifesto e é algo que ainda está muito presente no pensamento norte-americano, viu? Porque é algo bastante ligado à religião. Então o Destino Manifesto ele começa como uma forma de providência divina, então foi Deus quem deu esse dom para o povo estadunidense, para que eles levassem o livre desenvolvimento, e olha só, atenção à palavra, de nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez nem todos estejam cientes. A Alemanha nazista se inspirou absurdamente na política norte-americana, estadunidense, de expansão territorial. Tá? Hitler afirmou com todas as palavras que queria fazer a mesma coisa com o leste europeu, com os povos eslavos, que os estadunidenses fizeram com os chamados Redskins, os peles vermelhas, que são a população indígena nativa norte-americana. Então, percebam o seguinte, a justificativa era a mesma. A justificativa da Alemanha nazista também era levar o desenvolvimento para a raça eslava, e a raça ariana, que era a raça dos alemães, teria aí como um dom esse grau de iluminação. Percebam como que as coisas não estão separadas umas das outras. Tudo isso existe por conta de um propósito. Você tem objetivos econômicos em conquistar toda essa região, e isso vai ser justificado através de uma explicação mítica, justificada na presença divina,
ou numa certa superioridade racial que não existe e que nunca existiu. Enfim, isso é um pouco do Destino Manifesto. Eu trouxe aqui um quadro da época que representa muito bem o que é a ideia do Destino Manifesto. Esse quadro se chama Progresso Americano, ele é de 1872, segunda metade do século XIX, do artista chamado John Guest. E nesse quadro a gente percebe diversas, inúmeras simbologias sobre o Destino Manifesto. Vocês percebam que nessa parte que nós poderíamos dizer que é a parte leste do território norte-americano, você tem o Sol, você tem as linhas, provavelmente de telégrafo ou de eletricidade, você tem a máquina a vapor, você tem os navios, você tem a agricultura, você tem aqui a civilização, em resumo. E a civilização que é representada pela luz, tudo bem? Nessa figura aqui angelical, divina, que nós vamos chamar de Colômbia. E do outro lado, que seria o lado oeste do território norte-americano, você tem a vida selvagem, você tem os povos indígenas, você tem os animais, e você tem aqui, no fundo, toda a representação de um ambiente escuro que ainda não foi iluminado, obviamente passando a impressão para a gente que é um território que só está esperando a chegada da luz contra as trevas. E as trevas, obviamente, carregam uma conotação inteiramente negativa. Então, se você vê as obras da época, não só os quadros, mas os livros, tudo que era produzido de cultura na época, você vai perceber esse mesmo tipo de representação. E a Colômbia, não por um acaso, é extremamente branca, loira, usa essas roupas brancas também. E claro que isso tem tudo a ver com a formação do pensamento supremacista branco estadunidense, tá certo? É nesse período desse quadro que a gente vê naquele país a Guerra Civil norte-americana, que vai ser o período em que duas facções da burguesia interna estadunidense vão lutar entre si no conflito que foi mais prejudicial até hoje na história dos Estados Unidos, para manter ou para abolir a escravidão, esse sistema escravagista. Então não dá para a gente negar a importância dessa visão de mundo supremacista branca para a formação histórica desse país. E não é por um acaso também que hoje nós vemos tantos protestos, o Black Lives Matter, tantos conflitos que têm como pano de fundo a questão racial no território estadunidense. Esse foi um conflito, a Guerra Civil norte-americana foi um conflito que fraturou o país, que o dividiu entre norte e sul escravagista e que tem as consequências até hoje. Tudo bem? Bom, prosseguindo então, vamos falar sobre outra doutrina estadunidense. E essa aqui ela teve muito mais voltada para a questão interna e especialmente no continente americano, na América do Norte, na América Central e na América do Sul. É a chamada doutrina Monroe, que partia do pressuposto de que a América, ou seja, todo o continente americano, existia para os americanos e que, dessa forma, as intervenções europeias aqui no continente eram algo a ser rechaçado. E aí você pode pensar no seguinte, poxa, que coisa bacana então, porque o Brasil era uma colônia portuguesa, você tinha vários países da chamada América Hispânica que eram colônias espanholas, e os Estados Unidos se colocarem como uma nação independente, contrários ao intervencionismo europeu aqui no continente, é uma coisa bacana de se defender no século XIX, certo? Bom, o problema é que a questão é mais complexa que isso. Os estadunidenses não iriam apoiar uma doutrina como a doutrina Monroe se isso não fosse de interesse próprio, tudo bem? Então, quando eles falam América para os americanos, eles não estão falando que nós todos somos americanos, inclusive nós aqui no Brasil. Basicamente, a ideia é que os americanos de verdade, os americanos que têm a luz, que podem levar a civilização, são os americanos dos Estados Unidos. E que o continente americano seria uma região que deveria ser influenciada em termos geopolíticos, econômicos e tudo mais pelos estadunidenses.
tá certo? Então é interessante pensar nisso, porque a gente nunca pode ser inocente a ponto de entender a doutrina Monroe como uma defesa da liberdade e autodeterminação dos povos do continente americano. Os Estados Unidos não apoiaram a independência dos países da América do Sul e da América Central porque eles são bacanas, porque eles são legais e porque eles querem o nosso bem. Não é esse o ponto, tudo bem? Eles queriam, na verdade, substituir o papel europeu exercido aqui no continente americano. Então, ao invés da gente ter países europeus ditando a nossa economia, a nossa política, a gente vai ter um grande irmão aí da América do Norte, os Estados Unidos, cumprindo esse papel, tá certo? E dentro da doutrina Monroe, que foi seguida por todos os presidentes norte-americanos, até pelos mais progressistas, e eu cito aí o presidente Obama também nos últimos anos, a gente teve um desdobramento dela, que foi a política do Big Stick, que também pode ser traduzido aí como grande porrete, tudo bem? Essa foi uma política trazida pelo Roosevelt no início do século passado, do século XX, e basicamente ela vai tratar... Ela vai tratar sobre o que os Estados Unidos deveriam fazer para ter influência a nível regional, aqui na América do Sul e na América Central. E basicamente era o seguinte, é nesse momento que começa a prática e a política de apoiar golpes militares, golpes de Estado. E se um país não quisesse seguir por bem o que era sugerido pelos Estados Unidos, esse país teria que se enfrentar com a política do Big Stick estadunidense. Então, isso inclui qualquer forma de sabotagem, golpes, assassinato de líderes opositores ao regime estadunidense e por aí vai, tá certo? Então, percebam, é só mais uma forma de controlar aqui o que acontece no continente sul-americano, e a gente vai ver muito bem isso na aula sobre a América Latina. É algo que eu quero trazer para vocês como de suma importância para a gente entender a questão do subdesenvolvimento aqui na região. Por que a região é como é? Por que historicamente a gente não se desenvolve, a gente não se torna uma nação que consiga dar boas condições de vida para todo mundo? Isso tem tudo a ver com a questão geopolítica aqui no continente. Tudo bem? Bom, chegamos agora em 16 minutos, mais ou menos. Vamos começar a falar sobre um tema que está caindo nos últimos anos aí com uma certa frequência, que é a indústria norte-americana. Tudo bem? Essa indústria ela já se forma no século XIX e ela vai ter início com a segunda revolução industrial. Então, se lembrem, quando nós falamos de primeira revolução industrial, a gente está falando da Inglaterra, tá certo? Quando a gente fala da segunda revolução industrial, a gente está falando de Inglaterra, França, Estados Unidos, tudo bem? E a forma de energia utilizada na segunda revolução industrial, vocês lembram qual era? Nesse momento, a gente começa a ter a utilização de petróleo e eletricidade, tudo bem? Então, na segunda revolução, a gente tem o uso dessas fontes de energia e também o surgimento de outras tecnologias como o automóvel, que é algo extremamente novo para o contexto daquela época. Nos Estados Unidos, essa industrialização ela começa pela região Nordeste, que é essa em azul aqui no mapa, tudo bem? Essa região vai ser chamada de Manufacturing Belt ou Cinturão da Manufatura. É aqui onde vão se instalar as principais indústrias pesadas, siderúrgicas, automobilísticas do país, tá certo? Detroit, por exemplo, vai ser conhecida como a capital do automóvel, a capital mundial do automóvel, na verdade. É lá que se instala a General Motors, a Ford, são empresas que surgiram em Detroit. E por que a indústria começa nessa região nordeste aqui do país? Porque nessa região nós vamos ter um grande acesso a minério de ferro, a reservas de carvão mineral também, que ainda eram bastante importantes para a indústria na época. E a gente vai ter muitos rios aqui que são bastante interessantes para a locomoção e para o transporte fluvial. Então essa é uma região que nós chamamos também de Grandes Lagos,
tá certo? E esses grandes lagos eles vão ser muito fundamentais para o escoamento da produção industrial aqui da região Nordeste. Então, esse é o Manufacturing Belt, onde historicamente surge a indústria estadunidense. Mais ou menos na metade do século XX, a gente vai ter o surgimento de um novo cinturão, de um novo belt, chamado Sun Belt, que é esse em vermelho aqui no mapa, chamado também por Cinturão do Sol. O Cinturão do Sol ele vai abrigar novas indústrias, tudo bem? E essas indústrias elas não vão ser focadas mais tanto na indústria pesada e na indústria automobilística. Agora a gente vai ter um crescimento da chamada indústria de ponta, da indústria de alta tecnologia, tá certo? Bom, a gente vai ter, por exemplo, aqui na Flórida, uma forte presença, na Flórida e em Austin, Houston também, uma forte presença da indústria aeroespacial. Então vocês podem ver que quando tem algum filme sobre a NASA, geralmente é nessa região aqui do território estadunidense. E, além dessa região aqui como um forte setor da indústria de ponta aeroespacial, a gente vai ter essa região aqui de Los Angeles e São Francisco, que é o chamado Vale do Silício, ou Silicon Valley, que é onde estão as grandes empresas multinacionais que produzem informação, que são empresas de alta tecnologia, como Google, Facebook, que é mais Microsoft. Você tem inúmeras empresas que Apple também está aqui presente no Vale do Silício. Você tem várias empresas que estão instaladas aqui nessa região e não tem nada a ver com a oferta do elemento químico silício aqui, tá, gente? Não tem nada a ver. O Vale do Silício tem esse nome porque é uma região que abriga indústrias de tecnologia de ponta e toda a tecnologia de ponta é baseada em microcondutores, em microcomponentes eletrônicos que são produzidos na base do silício. Então, tudo que vocês têm de equipamento eletrônico, de celular, TV, rádio, qualquer coisa, vai ter componentes de silício, tá certo? Essa é a explicação para esse nome. Deixa eu procurar agora alguns exercícios, já que a gente tem 9 minutinhos aí para trabalhar, sobre a questão estadunidense, e aí eu já volto com vocês aqui na aula. Bom, gente, voltando aqui, vamos fazer 2 exercícios que eu trouxe. O primeiro deles é do IFISP. Leia o texto. Abrange várias cidades dos Estados Unidos e é composto por um conjunto de empresas com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se na produção de chips. Entre as empresas que fazem parte desse complexo de desenvolvimento tecnológico estão as gigantes Apple, Google, Nvidia Corporation, Electronic Arts, AMD, Yahoo, HP, Intel, Microsoft, entre outras. O texto descreve a região, e a gente acabou de ver esse conteúdo, então não vai ser difícil responder essa questão. Letra E, do Vale do Silício, na Califórnia, onde se concentram muitas empresas de informática. Interessante falar uma outra coisa, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês quando eu trouxe esse mapa aqui sobre o território estadunidense. Essa região em azul, que era conhecida como Manufacturing Belt, ainda é conhecida como Manufacturing Belt também. Mas nas últimas décadas, ela começou a ser chamada de Rust Belt. Deixa eu escrever aqui para vocês verem como que é. Rust Belt. Cinturão da ferrugem, tá certo? Por que esse nome começou a ser popular para designar essa região nordeste estadunidense? Gente, é porque é uma região que historicamente tem indústrias pesadas, automobilísticas, e essa indústria, frente ao potencial de lucro da indústria de informática, de tecnologia de ponta, ela acaba ficando de fato ultrapassada. Hoje, o que mais gera valor de fato são as empresas como Google, Apple, Nvidia, Microsoft e por aí vai. Então, o Vale do Silício hoje tem empresas que são muito mais valiosas do que as empresas que estão nessa região Nordeste. E eu não estou dizendo que elas não são importantes. Eu só estou dizendo que, frente a essa nova realidade, a essas novas tecnologias,
aquelas antigas indústrias pesadas, elas acabam ficando com uma cara mais ultrapassada, tudo bem? No entanto, a gente não pode confundir as coisas e dizer que essa região nordeste estadunidense não é importante para o país, muito pelo contrário. Essa é a região mais importante do país, é a região onde se encontra a capital Washington, é a região onde se encontra Nova York, que é a maior cidade do mundo, tudo bem? Então a gente não pode achar que por ser chamado hoje de Rust Belt, essa é uma região menos importante. Pelo contrário, é onde a maior parte da população estadunidense está concentrada, inclusive, formando aqui a megalópole Spitz, que a gente já falou numa aula aí sobre urbanização. Tudo bem? Então, essa aqui, letra E, é a resposta para essa pergunta. Vamos ver agora a questão de baixo, que é da UDESC de Santa Catarina, que traz uma imagem. A imagem refere-se a um cartoon de autoria de W.A. Rogers, de 1904, e faz referência à política do Big Stick. Também outra coisa que a gente acabou de ver. Grande porrete, numa tradução literal, do presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos entre 1901 e 1909. Assinale a alternativa correta, considerando as representações no cartoon e a política a qual ele se refere. Vamos lá. Letra A. Refere-se à política de tutela norte-americana na América do Sul nas décadas de 50 a 70. Tal política implicava intervenção direta do EUA nas questões políticas dos países sul-americanos, inclusive no que se relaciona à destituição dos governos democráticos e à instituição de ditaduras civis militares. Pode ser que seja, tem algumas coisas aqui interessantes, mas vamos ver a outra alternativa. Refere-se a uma política de tutela norte-americana na América Central no início do século XX. Tal política implicava a intervenção direta dos Estados Unidos nas questões políticas e econômicas internas dos países centro-americanos, protegendo governos aliados e derrubando os adversários. Também está interessante. Vamos ver a outra. Letra C. Refere-se à política norte-americana de expansão territorial no início do século XX. Tal política traduz-se pela incorporação de porções territoriais do México, no caso do Texas, bem como Havaí e Alasca, que foram anexados aos Estados Unidos nesse período. Gente, Big Stick tem alguma coisa a ver com expansão territorial? Não. Quando nós falamos de expansão territorial, é algo muito mais relacionado à doutrina do Destino Manifesto do que, de fato, a Big Stick, que é algo que só vai ser presente ali no final do século XIX e início do século XX. Então essa aqui a gente já descarta. Letra D. Deve ser entendida no contexto da Guerra da Secessão, que é aquele conflito civil que eu falei para vocês, que definiu o sistema escravagista, se ele seria abolido, se ele permaneceria, no final do século XIX. Tal política refere-se a incentivos concedidos à indústria nortista, que passou a apresentar altos índices de crescimento. Também não, né? Essa aqui também está errada. A gente já consegue descartar porque não tem nada a ver com esse contexto. Letra E. Deve ser entendida no contexto da expansão dos Estados Unidos já a partir do final do século XIX. Tal política implicou a consolidação das instituições republicanas e expansão e conquista do Oeste. Com isso, os norte-americanos expandiram seu território, avançaram sobre as fronteiras do México, por isso Big Stick, e industrializaram-se. Gente, quando eu falei de Big Stick, eu falei sobre o continente americano e não só sobre o México, certo? E outra, a expansão e conquista do Oeste não tem nada a ver com Big Stick também, é algo muito mais relacionado à doutrina do Destino Manifesto. Então, nós ficamos aqui entre a letra A e a letra B. E a alternativa correta é a letra B, gente. Refere-se à política de tutela norte-americana na América Central no início do século XX. Política que implicava a intervenção direta dos Estados Unidos nas questões políticas e econômicas internas dos países centro-americanos. Michel, mas você tinha falado que era uma política para todo o continente americano? De fato, a questão está relativamente equivocada quando ela fala que o Big Stick se resumia à América Central. É claro que foi na América Central onde essa política mais esteve presente no início do século XX. Mas conforme os anos foram passando, a política do Big Stick também chegou aqui na América do Sul, como por exemplo na Colômbia nos anos 20. Tudo bem? Então, a charge mostra exatamente isso. Aqui no Mar do Caribe,
a gente tem aqui a América Central, sendo basicamente o quintal aqui norte-americano, estadunidense, onde os governos estadunidenses promoviam golpes, derrubavam governantes que não se aliavam aos seus interesses e tudo mais. Essa região ela ficou bastante conhecida por ser uma área de atuação de uma companhia de frutas muito famosa estadunidense. Até porque não se produz tanta fruta assim em território estadunidense, e boa parte das frutas que os estadunidenses consumiam vinham da América Central. Então, essa região, por ser um puxadinho estadunidense e por ser uma região também com uma alta produção de frutas, especialmente banana, em alguns países como Nicarágua, Panamá, essas repúblicas ficaram conhecidas como Repúblicas das Bananas. E isso é um nome que vocês já devem ter visto por aí, quando querem dizer que tal lugar é só dominado pelos Estados Unidos e tudo mais, a gente se refere a uma República das Bananas, porque era dessa forma que era vista essa região. Tudo bem, gente? Por que não é essa letra A? Porque aqui ele está falando de décadas de 50 a 70. Isso não tem nada a ver, tudo bem? É claro que existe uma ligação direta com a política do Big Stick, mas quando a gente fala dessa intervenção norte-americana na América do Sul entre os anos 50 e 70, a gente está falando muito mais sobre a Operação Condor, onde aí esteve presente o golpe militar no Brasil em 64, o golpe na Argentina, o golpe no Uruguai, o golpe no Chile nos anos 70, do que a qualquer outra coisa. Então, por isso que a gente não coloca a letra A como a certa, e sim a alternativa B. Certinho? Gente, então, deixa eu ver quanto tempo a gente já teve aqui. 31 minutos. Acho que é um bom tempo para tratar sobre esse assunto. Quaisquer dúvidas, vocês entrem em contato, estou sempre à disposição. E semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre a América Latina, porque é um tema bem interessante para a gente fazer essa relação com a formação nacional estadunidense. Tudo bem? Então é isso, um abraço, fiquem bem, até logo.